Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, lavando bem as mãozinhas aí, para que logo nós possamos ficar então livres de vez desse coronavírus. Pessoal, a gente vai falar um pouco aí sobre a origem do mundo, né, que é o módulo 3. Então o módulo 3 ele fala: a ciência é a origem da humanidade. Então a gente vai falar de um modo científico de como a humanidade surgiu. Porque assim, nós vimos lá de várias maneiras mitológicas de como o homem tinha surgido, de como o mundo passou a existir, né? Então nós vimos vários mitos, né? Mito que fala que o homem veio da pedra, mito que fala que o homem veio do milho, mito que os deuses, os Zeus criou o homem, enfim. Vários mitos que falam da origem do homem, né? Ou seja, mitos. E agora a gente vai falar um pouco da parte científica, né? Da parte científica, que é como a ciência explica a origem do mundo e a origem do homem. Então o módulo 3 ele fala disso, e essa aula ela vai falar uma parte do módulo 3, né? E aí então vai falar um pouco dessa evolução do homem. Primeira coisa, o tempo geológico situa cronologicamente os eventos ocorridos na história do planeta Terra. Uma história iniciada há 4,6 bilhões de anos. Ou seja, bastante tempo, né? 4,6 bilhões de anos é o tempo que a Terra existe. E nós aqui, nós homens, né, na nossa espécie Homo sapiens, nós surgimos aqui há aproximadamente 100 mil anos atrás. Então, quando a gente olha dentro dessa dinâmica, né, se nós colocássemos lá num relógio, imagina um relógio, um dia de 24 horas, né, imagina só que o tempo que nós, Homo sapiens, estamos aqui no mundo, ele corresponde a 2 segundos de um dia de 24 horas. Então, olha, imagine que você está olhando no relógio agora, são 11 horas, 59 minutos e 58 segundos. Então, nesse dia de 24 horas, nós surgimos neste momento. Ou seja, a nossa participação ainda é bem pequena aqui na história do nosso planeta. E a gente vai falar um pouco disso. Mas, essa nossa história, ela não começa necessariamente com a gente, com os Homo sapiens, né? Ela começa também um pouco antes, dentro do que a gente vai entender como a evolução humana. Aqui então a gente vai entender um pouco como o Homo sapiens ele foi se espalhando aí pelo mundo. Então, as teorias mais aceitas é que ele saiu do continente africano, há mais ou menos 100 mil anos, e ele então daí ele foi se espalhando pelo mundo afora. Tá? E uma pergunta para vocês, afinal, nós viemos do macaco? O que vocês acham? Sim ou não? Eu sei que eu não vou ter como saber agora o que vocês acham, mas olha só. A resposta é não. Nós não viemos do macaco. O que há em comum entre nós? O que há em comum é um ancestral comum. Imagina só, você e o seu primo, por exemplo. Você e o seu primo são pessoas diferentes, né? São pessoas bem diferentes. Porém, o que vocês têm em comum? Um ancestral. É o avô que é em comum, né? O pai que é irmão do pai do outro, enfim. Vocês têm algo em comum, uma origem em comum. Porém vocês não são a mesma pessoa. Né? Vocês não são iguais. Vocês têm um ancestral em comum. Então, é a mesma coisa quando a gente fala aqui do homem. Né? Nós temos aqui todos os macacos, né? Vários tipos de macaco, e aqui o homem, bem no ponto aqui desse gráfico que eu mostrei para vocês. E o que há em comum nesse gráfico? O ancestral. Então, a partir deste ancestral em comum, então vão surgir todas as outras espécies. Olha só que legal, né? Então, se alguém perguntar para você, olha, o homem veio do macaco? Você fala, não, mas nós temos um ancestral em comum. Por isso que quando a gente olha fisicamente, né, o macaco tem a mão parecida com a gente, tem hábitos até parecidos com a gente. Porque nós temos um ancestral em comum. Você tem muitas coisas parecidas com o seu irmão, mas vocês são pessoas diferentes. O que vocês têm em comum é um ancestral em comum, no caso aí, os pais de vocês. E aí nós vamos falar de algumas espécies.
hoje, nesta aula, nós vamos nos atentar às 3 primeiras. Depois nós vamos falar dessas outras aqui, né? Aliás, vamos falar de 4 espécies. Então nós temos a mais antiga, que é o Australopithecus, depois o Homo habilis, em seguida o Homo erectus, depois nós temos ainda o Homo sapiens antigo, o Homo cro-magnon, o Homo de Neandertal e o Homo sapiens, que é a nossa espécie atual. A primeira espécie que a gente vai falar é do Australopithecus. O fóssil mais antigo de Australopithecus ele foi encontrado no continente africano e ele data de aproximadamente 3,5 milhões de anos. Né? Então, apesar de parecer muito tempo, se a gente olhar a história do mundo aí, ela é muito recente ainda dentro da história do mundo. Então a Lucy, né, que foi encontrada, esse fóssil que foi encontrado, quando a gente pensa, mas como que eles sabem que se tratava de uma mulher, né? Lembrem-se, quando eu falei para vocês, das várias ciências que auxiliam a história. Dentre elas, uma delas é a ciência que analisa o corpo humano, né? que é a ciência que olha então todo o esqueleto humano e sabe diferenciar o esqueleto de um sexo masculino e de um sexo feminino. Né? Então a história ela é uma ciência que ela é interdisciplinar, porque ela dialoga com outras disciplinas. E aí então a Lucy ela foi encontrada, né? A gente tem aqui uma imagem da Lucy. Aí dentro da nossa cadeia de evolução, o Australopithecus é o que realmente mais se parece com o macaco. Só que reparem que ela tem os braços mais compridos, né? Ela andava até mesmo um pouco mais abaixada, ela não andava de forma ereta como nós andamos. Por quê? Ela não tinha necessidade, eles se alimentavam de raízes, de pequenos roedores. Então por isso que o físico dela acaba sendo diferente. Certo? Essa espécie que a gente vai falar agora é o Homo habilis. Né? Tem esse nome, o Homo habilis, por conta da habilidade que ele tinha de fazer ferramentas. Essas ferramentas que foram fundamentais, tanto na caça quanto na coleta de alimentos. Ele recebe o nome de Homo, porque ele começa a se aproximar mais do Homo sapiens, diferente do Australopithecus. O Australopithecus não, ele já tinha uma característica física bem diferente. Já o Homo habilis ele já tem o crânio um pouco maior, ainda não é como o nosso, o Homo sapiens, mas ele já tem um crânio maior e até o formato da face dele é também muito parecido com o nosso, com o dos Homo sapiens. Esse aqui, o Homo erectus, eu confesso que é o que eu mais gosto, né, dentro dessa evolução. Porque ele fez uma descoberta muito importante, que no final dessa explicação eu vou falar para vocês. Bom, o Homo erectus, a grande característica dele, primeiro, ele foi dentro dessa evolução aquele que começou a andar com a postura ereta, como a gente anda, ereto, né? Com o corpo ereto. E ele também desenvolveu uma habilidade importante, que foi o quê? O domínio do fogo. O fogo, ele tem um significado importantíssimo na vida da sociedade pré-histórica. Porque o fogo ele significava poder, ele significava segurança e ele também era importante no preparo dos alimentos. Anteriormente, o fogo que o Homo erectus tinha, ou os outros hominídeos tinham, era o fogo que provinha de algum fenômeno da natureza. Por exemplo, caía um raio numa árvore e ali pegava fogo. Então ele tinha aquele fogo ali. Né? Muitas vezes despertava medo aquele fogo. Porém, o que acontece? Né? O Homo erectus ele começa a cultivar esse fogo. Então ele passa a ser um fogo cativo. Então ele tenta, de alguma maneira, proteger esse fogo. Então é comum a gente ver em cavernas e em escavações antigas, buracos feitos no chão, com pedras dentro desse buraco, e ali então vestígio de fogo. Né? Então isso tudo era no intuito de proteger o fogo. Sabe quando você vai acender uma vela, por exemplo, e está ventando, você não faz assim para proteger ela do vento? Então pense mais ou menos nessa mesma dinâmica, só que é um buraco no chão, onde o fogo é colocado e ali então é colocado pedras para proteger ele. E ali aquele fogo ele era alimentado com galhos secos, com palha, com aquilo que era necessário para o fogo se manter.
né? E aí também era comum eles usarem pedras em cima desses buracos. E aí entra aquilo que eu falei logo no começo da explicação dele, que me deixou fã dele. A partir do momento que ele começa então ele tem essa ideia de colocar a pedra para que o fogo então aqueça essa pedra, ele começa a cozinhar o seu alimento ali. E eu acho que é ali que surgiu o churrasco. E pelo fato dele desenvolver essa técnica de assar a carne no fogo, que eu particularmente gosto mais do Homo erectus, porque o churrasco é bom, né? Vamos combinar. Tudo bem, então? Vamos para o próximo. O próximo é o Homo Cro-Magnon, também conhecido como o artista. O Homo Cro-Magnon, diferente dos outros, ele tinha uma preocupação. Qual era? Ele queria entender o sentido da vida, né? Então ele queria entender por que que nós estamos aqui, por que que o ser humano está aqui. Então ele começa a buscar explicações para a vida. Isso é importantíssimo na vida do ser humano, né? Hoje a gente busca, nós ainda temos essa busca de entender o sentido da vida, o que que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos. E essa é uma preocupação que não começou apenas no Homo sapiens, mas desde lá do Homo Cro-Magnon ele já criou uma certa espiritualidade, né? Então até vocês vão ter na apostila de vocês algumas imagens deste Homo Cro-Magnon, das obras de arte que ele fazia. Então nós temos na página 38 e 39 as Vênus, né? O que são as Vênus, né? São estátuas, né? São estátuas aqui, ó. Todas estátuas de mulheres. E por que as mulheres? Por que mulher? Bom, a mulher, a gente sabe, a mulher é quem gera a vida. E então representar a Vênus, né, era sinal também de vida. E uma outra coisa importante é por que essas mulheres são tão fartas, né? Com corpos fartos, seios fartos. Por que isso? Porque a ideia era que essas Vênus, que têm o sentido de vida, elas também pudessem trazer a fartura. Então era comum dentro das cavernas os homens terem essas estatuetas, né? Quando eu falo homens, estou falando da humanidade de modo geral. Então era comum ter essas estatuetas em alguns lugares reservados, porque eles tinham uma religiosidade, que é diferente da religiosidade que nós temos hoje, né? Hoje nós temos uma diversidade bem grande de religiões. Mas naquela época, os grupos que haviam, eles tinham as suas particularidades ali, e alguns também já tinham religiosidade. Também é nessa época que começam a descobrir, por exemplo, rituais funerários, né? Isso vai se acentuar mais ainda depois no homem de Neandertal, que a gente vai falar na aula seguinte. Mas ele começa então, por exemplo, a entender a pensar que aquele momento da morte tinha um significado, que a vida não acabava ali apenas. Então ele busca um significado na vida, e ele é importante também porque ele traz uma questão de religiosidade. Tudo bem? Então, recapitulando então o que nós falamos nessa aula. Então nós falamos da origem do mundo. O mundo teria surgido há 4,5 bilhões de anos. Não é milhões, é bilhões de anos. E o homem teria surgido aqui, lá nos australopitecos, né, há 3,5 milhões. Outra coisa também que nós falamos é que nós não viemos do macaco, né? Nós vimos que nós temos uma matriz em comum dos outros macacos, né? Dos macacos, aliás. Nós temos uma matriz em comum, mas nós não viemos dele. Tudo bem? Outra coisa que nós vimos, nós falamos também de 3 espécies de hominídeos. A primeira espécie que nós falamos do Australopithecus, depois nós falamos do Homo habilis, do Homo erectus, e uma quarta, que eu falei 3, mas são 4, e uma quarta que é o Homo Cro-Magnon, ou o homem Homo sapiens antigo, tá bom? Então pessoal, agradeço a atenção e até o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre homem de Neandertal, Homo sapiens e o desenvolvimento da agricultura, tá bom? Abraços, até a próxima.